nós só conseguimos mudar aquilo que a gente tem consciência para mudar. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e hoje eu vou te ensinar uma ferramenta para que a gente possa ampliar a nossa consciência sobre aquilo que está acontecendo com a gente e nos ajudar, então, nesse processo de entender, ok, quais são os passos para a mudança? Mas antes de eu te contar essa estratégia, já sabe, né? Clica aqui no inscreva-se, ativa o sininho para acompanhar outros vídeos que saem de uma maneira semanal aqui no canal. Então vamos lá, gente. A ferramenta que eu tô falando se chama automonitoramento e é uma ferramenta que a gente utiliza em psicoterapia para ajudar de maneira geral os pacientes a ampliarem a consciência e a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. Porque por vezes a gente sabe que tem alguma coisa que não tá legal. A gente sente mais ansiedade em determinadas situações, mas eu não consigo dizer o porquê que eu tô sentindo ansiedade naquela situação, o que eu tô pensando junto, ou fisicamente, o que eu tô sentindo. Então, o automonitoramento vem com o grande objetivo de ampliar a nossa consciência através da chamada da nossa atenção. Então, a gente passa a ser quase observadores da nossa experiência e registrar aquilo que a gente está observando. Então, basicamente, nós temos esses dois grandes polos quando a gente pensa em automonitoramento: observação e registro daquilo que a gente observou. A tomada de observação é importante, gente, porque a gente precisa observar o que está acontecendo para entender como a gente vai fazer aquela mudança, ou a gente vai fazer algum comportamento para mudar aquilo que está acontecendo. Então, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Vamos pensar que eu estou na minha casa e que eu abro o armário e eu noto que tá faltando diferentes itens e eu quero cozinhar de noite para minha família que vai vir me visitar. E aí eu olho para o meu armário, abro a minha geladeira e vejo que tá faltando um monte de coisa. Essa observação é importante. Eu entendo que tem alguma coisa que não tá legal ali e eu preciso notar que, ok, eu preciso comprar coisas para ir ao mercado. Eu preciso conseguir essas coisas para conseguir depois fazer o meu jantar. E aí, então, eu vou ao mercado. Se eu for ao mercado sem uma lista, sem ter anotado aquilo que eu observei que faltava, qual a probabilidade de eu lembrar de tudo? Ou qual a probabilidade de eu pegar outras coisas que eu não preciso e esquecer de algo que eu preciso muito, porque vai fazer parte da minha receita para janta? Bem alta, né? Então é por isso que a ideia não é só observar. A gente vai observar, vai ver, falta isso, falta aquilo, falta aquele outro, e a gente vai anotar isso, registrar isso, porque senão acontece em algo que a gente chama de viés de memória. Se eu perguntar para vocês o que acontece, como vocês estavam se sentindo na semana anterior, talvez vocês vão me dizer que vocês estavam muito bem e vocês vão levar em consideração só os 3 últimos dias. Talvez vocês vão me dizer, Fran, eu tava muito mal. E vocês vão levar em consideração um dia da semana que passou que algo muito ruim de fato aconteceu e vocês ficaram muito chateados. Notem, eu tô falando aqui de 2 vieses. Um viés mais de uma memória recente, então os 3 últimos dias, e um viés negativo, porque a nossa mente tende a grudar com tudo que é negativo e diminuir tudo aquilo que é agradável, é mais apetitoso, né? Afinal, por que ela iria lembrar de coisas que deram certo, por exemplo? Então, a gente tem esses vieses. Já se a gente registra, esses vieses, eles diminuem significativamente e aí a gente consegue ter mais clareza do que a gente observou, do que a gente registrou e para onde então a gente precisa ir. Eu utilizei essa metáfora do supermercado para falar de automonitoramento, mas eu gostaria que vocês vissem o automonitoramento como um mapa. É como se a gente pudesse registrar, então, nesse mapa o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, como a gente tem se comportado no nosso dia a dia. E quando eu olho para esse mapa, eu olho para esses registros, eu consigo entender e pensar, nossa, eu tenho me sentido triste quase todos os dias. Nossa, eu tenho tido pensamentos de que eu tô cansada quase todos os dias. Eu tenho sentido taquicardia, meu coração mais acelerado e ansiedade 3 vezes por semana. O que tem acontecido nesses dias?
Por que que eu tô sentindo isso neste momento? Ou por que que é quando eu saio com os meus amigos que eu começo a pensar que eu não quero voltar para o trabalho, eu tô muito cansada em relação ao trabalho. O que que isso sinaliza? Então, notem, a partir do automonitoramento, a gente consegue entender e relacionar aquilo que está acontecendo na nossa vida e a gente sabe que tem alguma coisa que não tá legal de uma maneira muito mais clara, assim, de uma maneira que a gente toma muito mais consciência do mapa completo. Porque o que acontece, né, gente? Às vezes eu noto, como eu falei anteriormente, assim, eu tô me sentindo ansiosa, né? Eu tô ansiosa, eu tô com taquicardia, isso não pode acontecer, mas aí eu não entendo. Tá, quando isso começou? Em qual situação eu tava? Qual é a sensação física? O que que eu tava pensando quando eu tava me sentindo dessa forma, quando eu tava me sentindo mais ansiosa? Esses dados importam e importam muito. Afinal, a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência para mudar. Se eu entendo que eu tô tendo alguns pensamentos muito frequentes e consigo registrar isso, eu consigo mudar isso, eu consigo pensar em intervenções para isso. Eu consigo ampliar a minha consciência e a própria ampliação de consciência já é uma intervenção para às vezes conseguir diminuir um pouco determinado tipo de pensamento. Então, o automonitoramento é uma forma que a gente encontra de conseguir ampliar a consciência. E como fazer isso? Bom, gente, existem alguns aplicativos hoje que nos ajudam. Existe um aplicativo que se chama Cogni, que é um aplicativo bem legal que ele pede para tu registrar, então, o teu humor, a situação que aconteceu, o que que tu pensou naquela situação, o que que tu sentiu naquela situação e como tu te comportou diante daquela situação. Existe um outro aplicativo chamado Dailyo, que é um aplicativo para também fazer esse registro de situação, pensamento, comportamento, emoção, e nele tu também pode acrescentar registros de, por exemplo, alimentação, de exercício físico, lazer e outras atividades de maneira geral que façam sentido e que tu gostaria de monitorar, seja para melhorar teu desempenho, seja para entender o quanto do teu tempo tu está investindo naquilo. Existe um aplicativo do próprio iPhone que é como está o seu dia, né? Faça anotações sobre o seu dia, que a gente pode colocar notificação também para receber ali, a gente poder fazer esses registros diários daquilo que a gente observou, então, do que a gente sentiu, pensou, viveu ao longo do nosso dia. E existem maneiras mais informais da gente fazer esse automonitoramento, que basicamente é a gente abrir um grupo do WhatsApp com a gente mesmo, ou abrir um bloco de notas escrito automonitoramento e registrar ali. E aí, o que é importante registrar, gente? Primeiro, data, quando aconteceu. Segundo, situação, o que eu estava vivendo, o que estava acontecendo, quando, e aí tu vai registrar o que aconteceu, o que tu gostaria de registrar que quando a gente pensa em psicoterapia, é importante que a gente registre emoções, pensamentos e comportamentos que estavam acontecendo naquele momento. A partir disso, então, a gente consegue ter mais consciência do nosso dia a dia e, como eu falei, quando a gente consegue notar o que está acontecendo, a frequência daquilo, a intensidade daquilo e o que está acontecendo de fato, a gente consegue pensar em mudança, a gente consegue buscar ajuda, a gente consegue pedir ajuda e a gente consegue intervir isso de uma maneira melhor. E aqui no canal, claro, os próximos vídeos também vão ser relacionados ao que fazer, como mudar, como lidar com pensamentos, emoções, comportamentos, enfim, é o que vem por aí. Então, fica aqui, ativa o sininho, inscreva-se e eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!